Então, ó, condução dimensional, coordenadas cartesianas e sem geração uniforme de calor. Então, exercício 6, então uma parede é composta por dois materiais, conforme pode ser visto na figura seguinte. Então, tem o fluxo de calor, tem a temperatura T1 aqui, T2, T3, e dois materiais com condutividades diferentes, espessuras diferentes. Tá? O material A possui espessura LA de 25 cm e condutividade térmica Ka de 40 watts por metro Kelvin. O material B, espessura de 15 cm, condutividade térmica de 20 watts por metro Kelvin. A temperatura T1 vale 67 graus Celsius e a temperatura T3 vale 12 graus Celsius. Dentro da parede ocorre transferência de calor por condução em regime permanente e unidimensional. Então temos aí alguns itens, né? Determine, letra A, resistência térmica total por unidade de área, em metro quadrado vezes Kelvin por watt. B, o fluxo de calor através da parede composta em watt por metro quadrado. Letra C, a temperatura T2 em graus Celsius. D, o perfil de temperatura para a parede A. E, perfil de temperatura para a parede B. E F, faça o gráfico da temperatura em graus Celsius em função da pressão X de 0 cm a 40 cm, incluindo os dois materiais. E G, se a parede tiver uma área de 5 metros quadrados, qual será a taxa de transferência de calor? Bom, vamos lá. Então, letra A. Bom, percebam que aqui eu expliquei um caso mais geral, que tinha a resistência térmica convectiva dos dois lados, tá? Aqui só tem a resistência térmica internamente, tá? Então, ó, determine a resistência térmica total por unidade de área, tá? Em metro quadrado vezes Kelvin por watt. E aí ela é dada como, tá? A resistência térmica do material A e do material B, que ambos são por condução. Então, é o LA sobre Ka mais LB sobre KB. Tá? Então, 0,25 dividido por 40, passamos a unidade para metro, tá? E 0,15 metros dividido por 20. Esse resultado dá 0,01375 metro quadrado vezes Kelvin por watt. Bom? Letra B. Determine o fluxo de calor através da parede composta em watts por metro quadrado. Então, ó, fluxo de calor, o que é? É a diferença de temperatura dividida pela soma da resistência. No caso, vai ser o T1 menos T3 sobre o que foi calculado no item A. Então, ó, 67 menos 12 dividido por 0,0375 dá 4.000 watts por metro quadrado, ok? E como a gente determina a temperatura T2 em graus Celsius no item C? O fluxo de calor é T1 menos T2 sobre LA sobre Ka. Poderia também ser feito assim, T2 menos T3 sobre LB sobre KB. Tá? Qualquer uma das duas maneiras. Aí eu passei o Ka para cima, tá? Ficou Ka, que multiplica T1 menos T2 sobre... Esse aqui é o cálculo do fluxo de calor, tá? Fluxo de calor por condução, tá? Essa fórmula aqui. E aí a gente substitui os valores, tá? O fluxo de calor vale 4.000, é igual a 40 vezes 67 menos T2 sobre 0,25. Então, T2 é igual a 42 graus Celsius, ok? Determine o perfil de temperatura para a parede A. Então, ó, considerando a origem do eixo na face esquerda da parede A, do lado esquerdo lá, a gente vai ter TA menos 67, tá? Uma temperatura qualquer, que esse aqui é o TA está relacionado com X e o 67 com 0. É uma regra de 3, né? E o 42 com 0,25 e 67 com 0 aqui. Então, TA, essa aqui é a equação, ó, 67 menos 100x, tá? A temperatura em graus Celsius no intervalo de 0 a 0,25. Tudo bem? Tá? Condução em regime permanente. Parede plana é uma equação do primeiro grau, né? Então dá para aplicar essa regrinha aqui da interpolação aqui. Vou deixar os dois, ó. Letra E. Determine o perfil de temperatura para a parede B.
tá? Considerando a origem do eixo X na face esquerda da parede A, tá? Então, ó, a parede A tem 25 centímetros, depois a parede B tem 15. Então, a parede B vai começar em 25 e vai terminar em 40, tá? Por isso que está aqui, ó, já vou ter aqui, né? O intervalo é de 0,25 a 0,40, no caso aqui metros, tá bom? Então, o TB está para X, assim como o 42, que é a temperatura do lado esquerdo, a parede B, ou seja, a temperatura T2, está em 0,25, tá? Aqui também, se colocar nessa equação de cima aqui, se colocar o 0,25, tá? Vai ficar 67 menos 25, vai dar 42, tá bom? E o 12 é o 0,4 e o 42 é o 0,25. Então, ó, fazendo essas contas, fica TB igual a 92 menos 200x, tá bom? Então, TB em graus Celsius, TB para o intervalo de 0,25 a 0,40. Então, olha só. Letra F. Faça um gráfico da temperatura em graus Celsius, tá? Em função da posição X, de 0 cm a 40 cm, incluindo os dois materiais. Percebam que a temperatura aqui é quase o X igual a 0. Esse aqui do 0 ao 25, mais ou menos aqui, ó, que é essa curva aqui, bom, é o material A. Do 25 aqui ao 40 é o material B, que a inclinação muda. Aqui ele começa a 67, vai até 42, né? Depois cai aqui para 12, ok? Então, quanto maior a inclinação, maior é a queda de temperatura, que é o caso do material B, tá? Ó, se os dois materiais tivessem a mesma espessura, tá? A queda em B seria maior que a queda de temperatura em A, mas eles têm espessuras diferentes, tá bom? Então tem que tomar cuidado. Letra G. Se a parede tiver uma área de 5 metros quadrados, qual será a taxa de transferência de calor? Bom, o que é a taxa de transferência de calor? É o fluxo de calor vezes a área. Então, 4.000 vezes 5.000 vai dar 20.000 watts. Beleza? Então, tá aí o exercício. Tá? Então, exercício 14. Uma parede composta de dois materiais A e B, sendo que na parede A existe uma geração uniforme de calor, Q ponto de 1,6 vezes 10 a quinta watt metro cúbico, possui uma condutividade térmica Ka de 10 watts metro Kelvin, uma espessura 2La de 50 milímetros. E as duas paredes B adjacentes à parede A possuem condutividades térmicas LKB de 15 watts metro Kelvin e espessuras LB de 30 milímetros. Há um fluxo de ar que está a uma temperatura T infinito, de 30 graus Celsius, e possui um coeficiente de transferência de calor por convecção, HC, de 100 watts por metro quadrado, conforme pode ser visto na figura a seguir. Então, está aqui. Tá? Essa aqui é a parede A, que tem uma geração uniforme de calor. A parede B, as duas adjacentes à parede A, não possuem geração de calor. Bom? Nesse caso, como a parede é simétrica, a temperatura máxima vai ocorrer no X igual a 0, tá? Aqui bem no centro, tá bom? A gente só vai poder aplicar resistência térmica de T1 até T infinito, que vai englobar o material B, tá? A parede B, que é por condução, e a parte do fluido aqui, em que envolve o coeficiente convectivo, tá? Então, só tomar cuidado que não dá para aplicar resistência térmica desde X igual a 0 até aqui nessa corrente de ar aqui, tá? Tomar cuidado com isso. Então, ó, são só alguns itens, tá? Para a gente poder fazer. Só 6 itens, tá? Determine. Letra A. Fluxo de calor na posição X igual a 25 milímetros.
quando sai da parede A e entra na parede B embaixo, por metro quadrado. B, a temperatura T2 em graus Celsius. C, a temperatura T1 em graus Celsius. D, o perfil de temperatura na parede A em função de X. E, a função do fluxo de calor na parede A em função de X. E F, complete a tabela a seguir. Então, está aqui, ó, os valores de X colocados. Nós vamos determinar as temperaturas e o valor do fluxo de calor. Tá? O que a gente já pode antever? Né? Bom, na parede A, onde tem fluxo de calor, tá? O perfil de temperatura é parabólico e o fluxo de calor ele é linear. Na parede B, no caso das duas, né? A gente vai fazer só para um lado, não precisa fazer para o outro. Na parede B, o fluxo de calor é constante, tá? E o perfil de temperatura é uma função do primeiro grau. Tá? Bem tranquilo. Isso que é importante entender, por isso que eu pedi para vocês fazerem esse exercício e por isso que eu dei tudo isso aqui. Bom, deixa eu ver qual... 2LA é 50 milímetros, tá? E o LB é 30. Então, ó, de x igual a zero até aqui, onde a temperatura T1, vale 25 milímetros. E aqui mais 30 é o total que dá 55. Então tá aqui, ó. De 0 a 25, vamos ter um perfil de temperatura parabólico, depois linear. De 0 a 25, nós vamos ter um fluxo de calor constante, depois, fluxo de calor linear, né, função do primeiro grau, depois ele é constante, ok? Ó, presta atenção agora num pequeno detalhe, tá? Ó, letra A, determine o fluxo de calor na posição x igual a 25 milímetros, quando sai da parede A e entra na parede B embaixo do metro quadrado. Por isso que eu dei esse exercício, tá? O fluxo de calor é dado por, ó, o fluxo de calor em B é igual a Q ponto A vezes o LA. 1,6 vezes 10 a quinta vezes 0,025, dá 4.000 watts por metro quadrado, tá? Então, ó, só um detalhe, ó, eu vou subir aqui um pouco, tá? Então, o fluxo de calor bem aqui, tá? Ele é esse Q ponto vezes essa distância, tá? Tudo bem? Ó, vou abrir um parênteses para explicar um outro detalhe, então presta atenção. Vamos supor que a taxa de geração de calor estivesse aqui na metade do caminho entre o zero e o x, o LA. Fosse em LA sobre 2. Tá? Aqui seria LA de um lado e LA aqui do outro lado. Ó, presta atenção, em LA sobre 2. Então aqui na metade. Tá? Deixa eu fazer uma coisa. Por isso que é bom trabalhar às vezes desse jeito, né? Ó, vou fazer um... É para vocês entenderem. Ó, suponha que tivesse uma geração de calor aqui em cima da linha vermelha, tá? Depois eu vou tirar essa linha vermelha, tá? Então, ó, supondo que ela fosse aqui, tá? Qual é o fluxo de calor em T1 desse lado, do lado direito? É o Q vezes só essa distância aqui, ó. Tá? Então seria LA sobre 2. Tá? Claro que aqui, como ele não é uniforme, né? Claro que ele teria uma temperatura de T1 aqui e outra temperatura diferente de T1, tá? Mas vamos supor que do lado, qual seria o fluxo de calor do lado esquerdo? Tá? Aqui nessa parede, aqui entre A, né, onde começa a parede B. É a taxa de geração de calor Q ponto, vezes o quê? Vezes toda essa distância, tá? Vezes 1,5 LA, tá? Desse lado direito é 0,5 LA. Então, do lado direito seria Q ponto vezes meio LA, do lado esquerdo seria 1,5 seria Q ponto vezes 1,5 LA. Tudo bem? Entenderam isso? Porque é o seguinte, né? A taxa de transferência de calor, tá? O que é? É o Q ponto vezes o volume, certo?
uma parte está vindo aqui para o lado direito, outra lado está vindo para o lado esquerdo. Como nesse caso é simétrico, então metade da transferência de calor vem para o lado direito e a outra metade vai para o lado esquerdo. Mas agora, se não for no centro, aí é diretamente proporcional à distância. Tá? Bom, eu parei aqui no A, vamos para o B. Determine a temperatura T2 em graus Celsius. Lembre-se que o fluxo de calor por condução na parede B é igual ao fluxo de calor por convecção. Tá? Então, vou voltar aqui no desenho. Isso aqui é melhor que... esse fluxo de calor que ocorre aqui é o mesmo fluxo de calor que ocorre aqui do lado da convecção. Por quê? Porque agora não tem geração de calor. Tá? Então, esse fluxo de calor se mantém constante. Tá? Bom, deixa eu voltar de novo. Tá? Por que ele é constante? Porque você tem uma temperatura que está T1 e tem uma temperatura aqui que está T infinito. Se existe essa diferença de temperatura e elas permanecem sempre a mesma, tá? O fluxo de calor que ocorre na parede B e aqui no ar, tá? Ele se mantém constante. É igual se tem uma diferença de potencial entre tem uma energia potencial que T1 e aqui é um potencial elétrico T1 e no T infinito, tá? A corrente vai ser a mesma que passa entre a parede B e o ar. Bom? O que muda é a resistência térmica da parede B e do ar. Então, ó, eu fiz dessa forma. Poderia ter feito por resistência térmica? Poderia. Tá? Também daria certo. Tá? Mas eu quis fazer desse jeito que também é a mesma coisa que se fizesse por resistência térmica. Então, ó, fluxo de calor na parede, em B, tá? É igual ao fluxo de calor por convecção. E o fluxo de calor por convecção é o HC que multiplica T2 menos T infinito. Tá? Então, ó, 4.000 é igual a 100, que é a condutividade térmica. Perdão. Esse fluxo de calor aqui, ó, esse B, é esse 4.000. Não, tá certo. É 4.000. Esse 100 é esse HC. Tá? O 100 vezes o T2 menos o T infinito, que vale 30. Tá? Então, esse T2 vai dar 70 graus Celsius. Bom, então, a gente conseguiu encontrar o T2. Letra C. Determine a temperatura T1 em graus Celsius. Então, ó, o fluxo de calor por condução na parede B, tá, é igual a KB vezes T1 menos T2 sobre LB. Essa aqui é a fórmula de condução, tá, numa parede sem geração de calor. E aí a gente substitui os valores, o QB, 2 linhas, 4.000, o KB, que é a condutividade térmica, vale 15, T1 é o que queremos encontrar, T2 encontramos no item anterior, e a espessura vale 0,03. E T1 é igual a 78 graus Celsius. Tudo bem? Tá. Vou só voltar aqui, né, só para mostrar para vocês. Ó. Cadê? Aqui, ó, LB 30 milímetros, né? 0,03, né? Essa distância aqui. Tá? Bom. Agora, ó, detalhe, hein, ó, letra D. Determine o perfil de temperatura na parede A em função de X. O perfil de temperatura na parede A pode ser dado pela seguinte função, com geração de calor em uma parede simétrica. Tá? Então, ó, a gente pega a equação que lá está na apostila pronta, tá? Eu não lembro lá, acho que lá está TS, tá? Mas aqui a gente substitui por T1, tá bom? Então, ó, o TA é igual a Q ponto sobre 2KA, que multiplica o LA ao quadrado menos X ao quadrado mais o T1, que é a temperatura na periferia. Né? Ali na periferia que eu quero dizer, onde está o T1? Na periferia da parede A, tá? Onde ocorre a geração de calor. Substituindo os valores, nós vamos ter isso aqui, tá? TA fica 1,6 vezes 10 a quinta, dividido por 2 vezes 10, o LA 0,025 ao quadrado, menos x ao quadrado, mais 78, que foi determinado no item C. Tá? Tudo nas unidades do SI. Tá?
Ó, a equação acima é válida na região da parede A, com x variando de menos 0,025 a 0,025. Rearranjando essa equação aqui, ó, arrumando, simplificando, o TA é igual a 83 menos 8.000x ao quadrado. Tá vendo? Uma função do segundo grau. Com valores válidos da mesma, né, de menos 0,05 a 0,025. E ó, letra E, determine a função do fluxo de calor na parede A em função de x. Tá? O fluxo de calor é menos a condutividade térmica na parede A, vezes a derivada da temperatura na parede A em relação a x. A derivada é fácil, né? Esse aqui dá 0, 83. O 2 desce, fica menos 2 vezes 8.000. Né? Então vai dar menos 16.000x. Né? Ou fica 2 menos 1 aqui, que dá 1. Né? Então, essa é a derivada, menos 16.000x. Tá bom? O fluxo de calor é a condutividade térmica, né? Menos 10 vezes menos 16.000x. Então, o fluxo de calor fica igual a 160.000x. Então, essa aqui é a função do fluxo de calor na parede A, que também é válida de menos 0,025 a mais 0,025. Ok? Letra F. Complete a tabela a seguir. Tá? Para determinar as temperaturas aqui, como que a gente faz? Pega aquela função e substitui os valores. Tá? O 78 nós temos. Tá? E aqui, ó, aqui é onde tem a divisão entre a parede A e a parede B. A parede A, né, termina aqui no 25 e aí começa a parede B. O final da parede B, tá? Com a origem no centro, tá? É aqui no 55, onde a temperatura vale 70. Perceba, ó, foi dividido em 1, 2, 3, 4 espaços, aí 4 intervalos, né? A metade entre o 25 e 50 é o 40. A metade entre o 25 e 40 é o 32,5. A metade entre o 40 e 55 é 47,5. Então, olha só. A temperatura aqui é 78, cai para 70. A metade é 74. Metade dessas duas, 76. Metade dessas duas, 72. Dá para fazer desse jeito. Ou pode usar a fórmula da temperatura na parede B, substituir os valores de x e calcular. Tá? Vou voltar lá um pouco. Tá? Onde que ela está? Nem sei se a gente, nem determinamos não, né? Não precisou, tá? Mas essa é uma outra, se a gente pegar a equação da temperatura em função de x sem geração de calor, a gente vai chegar nesses mesmos valores, tá? Eu quis mostrar um jeito mais prático que dá para fazer, tá bom? E olha só, o fluxo de calor na parede A de x igual a 0 até x igual a 25, tá? Ele vai, aqui é 4.000, ele cresce de forma linear. Tá? Nós dividimos em 1, 2, 3, 4, 5 intervalos. 4.000 menos 0 dividido por, dá 4.000, dividido por 5, dá 800, né? Cada pedacinho. Então aumenta de 800 em 800, tá? Porque é uma função do primeiro grau. 0, 800, 1.600, 2.400, 3.200, 4.000. E depois? Constante na parede B. Ok? Bom,